Chega de ser emblemático, torcedor. Chega de emoção. A gente só quer um pouquinho de tranquilidade. Por que tudo no futebol pro Vasco precisa ser tão difícil? O dia hoje já estava estranho. Não existia clima para uma decisão em meio a uma guerra nos bastidores. A sonhada Copa do Brasil havia ficado em um segundo plano e a esperança junto dela. Mas ser vascaíno é algo que te exige uma aprovação diária. E dia de jogo também é dia de guerra. Os 20 dias sem treinador fez com que a torcida não se empolgasse com a possível vaga. Mas mesmo assim, os vascaínos lotaram São Januário para buscar uma classificação improvável nessa noite. O futebol inexiste no time. As aproximações são ruins, a marcação recua e oferece espaço para o adversário. E para piorar, os erros individuais foram responsáveis pelos 3 gols do adversário. Já o Fortaleza era o oposto. Padrão de jogo bem estabelecido e calma para trabalhar a bola. Ninguém explica o que aconteceu em São Januário. Mas se tentássemos, a vitória do Vasco começou de onde provavelmente irá partir um recomeço com Álvaro Pacheco também, nos talentos individuais. Há pouquíssimo tempo eu afirmei o seguinte: um time que tem Verratti, Payet, Sforza, Piton e Léo Jardim não pode ser considerado um time fraco. O recomeço do Vasco na temporada passa também pela manutenção desse alicerce. A missão de Álvaro Pacheco é fazer o time jogar a partir de seus protagonistas e não o oposto como os outros técnicos fizeram. Verratti, com 2 gols, decidiu novamente. Payet encontrou uma assistência de gênio para Piton marcar, o lateral que voltou a render com a companhia do francês. Sforza, numa antecipação perfeita nessa mesma jogada, mostrou inteligência, mesmo em um dia que esteve abaixo. Léo Jardim garantiu a classificação após falhar no tempo normal. O nosso goleiro tem culhão e sempre assume a responsabilidade quando erra. Segunda classificação para conta dele. Agora o trabalho começa do início. Álvaro Pacheco terá muito trabalho pela frente, mas ao mesmo tempo terá tempo até o próximo jogo e terá opções melhores que Ramon teve quando chegou ao Cruz Maltino. O Vasco está longe de ser o desastre que tem apresentado em campo. Se faltava treinador, ele chegou. Puma, Matheus Carvalho e Adson são peças que pedem espaço na equipe e hoje deram o recado ao novo treinador. Foi difícil, foi traumático e foi emblemático. O torcedor do Vasco tem vivido dias turbulentos, mas o futebol tem conseguido estancar a crise que começou com a saída de Ramon Dias. Enquanto nos bastidores os chefes brigam por uma transição de poder, no campo o time briga por uma transição de fase. Depois de algum tempo, o Vasco volta às oitavas da Copa do Brasil. O Cruz Maltino resiste enquanto tentam o derrubar. O Vasco vence nos pênaltis por mérito de seus batedores e de um time que se salvou mesmo beirando o fundo do poço. Futebol não existiu nessa noite, mas o Vasco classifica com o lampejo de um time que sabe que pode render mais.